Olá, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Memorial Casa. Nós estaremos juntos aqui nesse tempo, num tempo muito especial, onde nós vamos poder juntos louvar o Senhor, não é? E refletir com a palavra dele, palavra que é tão poderosa. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por causa do teu cuidado, por causa das bênçãos do Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom conosco e tem cuidado de nós em todo momento. Te agradecemos por esse dia que o Senhor nos deu e te agradecemos por essa oportunidade que temos agora de estarmos juntos aqui, nesse tempo em que nós vamos adorar ao Senhor e refletir em Tua palavra que é tão poderosa. Muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade que nós temos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora para o louvor, vamos adorar o Senhor, né? Vamos glorificar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Vamos adorar o Senhor. A face de Jesus, um dia eu tocarei em tuas marcas, em breve eu olharei nos olhos de Jesus e Ele enxugará as minhas lágrimas, e até lá eu buscarei, e até lá eu clamarei, por tua volta esperarei. Maranata, Maranata, Ele virá pra me buscar. Sobre as nuvens Ele voltará e sua igreja vai subir, subir, e pra sempre adorarei. Um dia então verei a face de Jesus. Um dia eu tocarei em tuas marcas. Em breve eu olharei nos olhos de Jesus e Ele enxugará as minhas lágrimas, e até lá eu buscarei, e até lá eu clamarei, por tua volta esperarei. Maranata, Maranata, Ele virá pra me buscar. Sobre as nuvens Ele voltará e sua igreja vai subir, subir, e pra sempre adorarei. Ele virá pra me buscar. Sobre as nuvens Ele voltará e sua igreja vai subir, subir, e pra sempre adorarei. Pelo sangue, pelo sangue, eu entrarei na presença
presença do Pai, pelo sangue, pelo nome, pelo nome, eu entrarei pelas portas dos céus, pelo nome, pelo sangue, pelo sangue, eu entrarei na presença do Pai, pelo sangue, pelo nome, pelo nome, eu entrarei pelas portas dos céus, pelo nome, Ele virá pra me buscar sobre as nuvens, Ele voltará e sua igreja vai subir, subir, e pra sempre adorarei. Ele virá pra me buscar sobre as nuvens, Ele voltará e sua igreja vai subir, subir, a sua igreja vai subir, subir, e pra sempre adorarei. Não há um outro nome igual, maior que a terra, céu e mar. Sua glória todos hão de ver, e a Ele se render. Igual outro não há. Sua face brilha mais que o sol, sua graça eterna em amor. O Rei que soberano está e em glória reinará. Igual outro
montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Em Deus a esperança cheia. Na cruz venceu o nosso Rei. Poder que a morte não venceu. Na cruz vida nos deu. Igual outro não há. Erga os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. O invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram teu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram teu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Erga os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. O invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus. Glória a Deus, que bênção, que maravilha louvar o Senhor. É uma excelente oportunidade de estarmos juntos nesse tempo, adorando, glorificando o Senhor. Nós vamos agora para o nosso momento de dízimos e ofertas. Eu quero te lembrar do nosso grande desafio, um desafio de fé, não é? A nossa campanha do legado. Você vai ter oportunidade agora de entregar o seu dízimo, a sua oferta, mas também de contribuir para o legado. Como você sabe, o legado é o nosso ato de fé, não é? A aquisição do nosso novo terreno, do nosso novo espaço, né, bem como a adequação e construção do nosso novo espaço. Você vai ter oportunidade agora, né, neste momento.
Ok, estamos de volta então. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, não é? Você localiza o texto. Segundo livro de Reis, no capítulo 4, a partir do verso 1. Eu não vou ler todo o texto porque eu vou falar sobre a história de duas mulheres. Eu quero falar agora com você sobre relacionamento com Deus. E sobre duas formas que nós temos de nos relacionarmos com Deus. Usando como exemplo duas mulheres muito específicas. Não é? A primeira delas é a mulher que vivenciou, junto com o profeta Eliseu, o milagre da multiplicação do azeite, o milagre do derramar do azeite. O texto bíblico diz, a partir do verso 1, bem assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo. Aliás, ela disse assim: teu servo, meu marido, morreu, tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Verso 2. Eliseu respondeu-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Eliseu disse: vá pedir vasilhas emprestadas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga mais, ou traga mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver com o que sobrar. Bom, esse é um modelo de relacionamento com Deus. Alguém que procura Deus diante de uma dificuldade, ainda que seja esposa ou alguém que serve ao Senhor, como ela mesma menciona ao profeta, dizendo que ele era um discípulo, que ele era alguém que servia a Deus. Então ela procura o profeta, aquele que é o representante do Senhor naquele lugar, e diz a sua situação. Então ela procura Eliseu para resolver o problema, ela procura Deus para resolver o problema. O segundo exemplo, o segundo modelo de relacionamento com Deus é o que vem logo em sequência. É o da mulher sunamita. O texto bíblico diz, no verso 8, assim: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao seu marido: sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-la. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto, deitou-se e mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e, quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer a você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem, entre a minha própria gente. Só até aqui a gente vai perceber que mesmo quando o profeta ofereceu a ela, de repente, uma contrapartida, quando o profeta ofereceu a ela a possibilidade de que ele pudesse ajudá-la, uma vez que ela o ajudou, uma vez que ela cuidava dele, você percebe no texto que ela diz: não, eu estou muito bem, não preciso de nada, está tudo bem. Então, o que eu quero fazer aqui para você, ou junto com você, é que a gente possa observar um paralelo entre 2 tipos de relacionamento. O primeiro relacionamento é o relacionamento de alguém que busca a Deus para resolver um problema. O segundo relacionamento é de alguém que reconhece alguém que é um homem de Deus e quer abençoar este homem, para que essa pessoa, dessa forma, possa ter acesso a Deus por quem ele é, não por aquilo que ele pode oferecer. Muita gente nesse tempo, na verdade, busca relacionar-se com Deus para ser abençoado, para alcançar o benefício, para poder conseguir coisas, o que mais a gente tem visto desse tempo. Muita gente, inclusive, faz isso para ser abençoado em sua saúde ou nas suas finanças. Na verdade, o que nós vemos no texto, ou a partir do verso 8,
é uma mulher que desejava conhecer a Deus por meio daquele que era o representante de Deus. Mas aonde está, então, a grande diferença dos dois relacionamentos? A grande diferença é que a primeira mulher, o texto que fala sobre ela, são exatamente 7 versículos. No capítulo 4 de 2 Reis, o texto bíblico, do verso 1 ao verso 7, conta a história de uma mulher que procurou Eliseu para que ele pudesse resolver um problema dela. Mas se você olhar, a diferença, por exemplo, é de que do verso 8 em diante, e até mesmo posteriormente, essa mulher vai ser mencionada a respeito dela e quem ela era e o que aconteceu com ela. O que é mais interessante é que se você continuar lendo o texto, e eu recomendo que você faça, se você continuar lendo o texto, você vai perceber que Eliseu insiste para ela. Percebe que, apesar dela dizer que tinha tudo e que não precisava de nada, ela não tinha um filho. Seu esposo era de mais idade, mas ela não tinha um filho. E, na verdade, ela até estava bem com isso, porque ela sabia que, por causa do seu esposo ter mais idade, o texto narra isso, talvez seria muito mais difícil que ela pudesse ter um filho. Eu não sei se você sabe, no contexto bíblico, mas aqui eu não quero fazer juízo de valor, mas naquele tempo, as mulheres tinham para si, a própria sociedade tinha para si, de que uma das principais funções da mulher era a procriação, era ter filhos. Então, quando ela não podia ter filhos, ela, sinceramente, provavelmente se sentia incompleta, não realizada. Mas você percebeu que no texto que lemos, no verso 13, no finalzinho do verso 13, ela diz assim: não preciso de nada, estou muito bem com a minha gente. Então, na verdade, o que ela está dizendo, olha, eu até gostaria, mas não quero criar expectativas. Eu trouxe vocês aqui, eu quero estar com vocês por causa de quem é o Senhor, não por causa daquilo que Ele pode me dar. Eu me lembro de um pastor Ivênio. O pastor Ivênio dizia que tinha muitas oportunidades de viajar para pregar, ele era um pastor, conferencista a certa altura do ministério. Eu me lembro que ele compartilhou uma experiência uma vez em que ele estava voltando de viagem, de uma das viagens, e quando de longe na rua, ele percebeu a sua esposa e os seus filhos o esperando no portão, aguardando a sua chegada. Mas ele percebeu que quando ele olhou para os filhos olhavam para as suas mãos. Mas quando ele olhou para a esposa olhava para os seus olhos. A conclusão que a gente tira disso é de que, em algum momento, quando nós olhamos para Deus, nós estamos olhando para os olhos de Deus ou nós estamos olhando para as mãos dele? Nós estamos olhando para os olhos de Deus para nos relacionarmos com Ele ou nós estamos olhando para aquilo que Ele pode nos dar? A diferença entre essas duas mulheres é que depois que Eliseu percebeu que, na verdade, Eliseu e o próprio Geazi perceberam que ela não tinha filhos, ele então declarou uma bênção sobre a vida dela, de que ela teria sim um filho. E o texto vai narrar que ela até diz assim, não me faça criar expectativas, não é? Meu esposo já é idoso e eu não sei se isso será possível. Mas Eliseu insiste e ela então tem um filho. E ele nasce. E passa o tempo, ela agora criando esse filho, entendendo então e ter sua família realizada, passa um tempo e esse filho tem um problema de saúde. Acontece alguma coisa com ele e ele fica muito enfermo, fica muito doente. E na verdade, o texto bíblico vai narrar, ainda no capítulo 4, que esse menino morre. Mas sabe o que é muito interessante? Como aquela mulher era uma mulher que procurou a Deus para se relacionar com Ele, para ter intimidade com Ele, ela tinha a quem recorrer. Então ela vai até o profeta, e o profeta, por meio da mão de Deus, por meio do poder de Deus, ressuscita o menino. Olha só, ela não procurou Eliseu para ter filho, ela não procurou Eliseu para receber uma bênção, ela procurou Eliseu para se relacionar com Deus. Mas por causa disso, ela não só recebeu um filho, mas quando uma enfermidade chegou, quando, vamos dizer assim, a tribulação chegou, ela teve alguém a quem recorrer. Então ela recorre até Eliseu e o seu filho é ressuscitado. Se isso não bastasse, se isso já não fosse o suficiente, aquela mulher recebe uma informação privilegiada do profeta. O profeta diz para ela, olha, vai haver uma fome, uma dificuldade, uma seca muito grande nessa região. E como ela recebeu essa informação privilegiada, ela pôde se mudar para uma outra região. Passou o tempo, passou muitos anos, e certo dia, o rei, naquele tempo, conversando com Geazi,
a respeito das histórias e das experiências que o profeta Eliseu viveu e juntamente com Geazi, o servo de Eliseu, o Geazi começa a contar a história de uma mulher que os abençoou, que cuidou deles, que deu guarida, que deu casa, que deu comida para eles. E conta, inclusive, que ela teve um filho e que esse filho morreu e ele ressuscitou. E fala de como aquela mulher era fantástica, tudo que ela tinha feito por eles. E aí ele está contando essa história e de repente entra pelos corredores, pelo palácio do rei, aquela mulher. Sabe, quando ela chega, o rei então, por conhecer a história e saber o que ela tinha feito ao profeta, o rei então, impressionado com aquela história, ele percebe que ela está retornando agora de quando ela fugiu daquela terra que teria uma seca, e retornando então, o rei toma uma decisão. O rei diz aos seus servos ali para que eles reestabeleçam aquela mulher as suas terras, não só reestabeleçam as suas terras, mas que eles devolvessem a ela ou pagassem a ela o aluguel por todo o tempo em que aquela terra foi usada. Sabe, quando eu olho para esse texto, não tem como a gente não se impressionar, porque a diferença entre alguém que busca Deus para se relacionar e alguém que busca Deus só para resolver problema, ela é muito grande, porque aquela mulher, ela buscou a Deus para que ela pudesse saber sobre Deus, conhecer a Deus, se relacionar com Deus. A outra mulher, ela procura Deus para resolver um problema. Quando a gente olha para essa história, nós precisamos ser impulsionados e tocados, e direcionados a buscar a Deus para se relacionar com Ele. Talvez você pode pensar assim, então a gente busca a Deus para se relacionar com Ele, porque depois a gente vai receber a bênção dele. Na verdade, o texto bíblico vai dizer que tudo o que nós precisamos, Deus já tem nos dado, Ele sabe o que precisamos. Mas eu confesso, e eu e você precisamos refletir a respeito disso. Mesmo Deus sabendo tudo que nós precisamos, e Ele tem nos abençoado demais mesmo, é verdade. Mas eu quero que você possa ir para um texto muito específico. O apóstolo Paulo fala assim que ele não busca agradar a homens, ele busca agradar a Deus. Deus nos ama de modo igual, eu acredito nisso. Eu até gosto de brincar que se Deus tivesse filho predileto, eu não aceito, a não ser que fosse eu. Aí eu aceitaria. Mas eu não acredito que Deus tem filho predileto, mas eu posso te dizer uma coisa. Apesar de Deus nos amar de modo igual, eu tenho certeza que aqueles que se aproximam dele têm um favor especial de Deus. Não porque são melhores, não porque merecem, mas porque se relacionam com ele de forma íntima, de forma completa, de forma constante. Isso é o que Deus quer. Isso é o que Deus quer de nós. Que essa reflexão possa falar ao seu coração. Não busca Deus só para resolver um problema. O texto bíblico diz que se nós oramos a Deus só para pedir, nem precisa, porque Ele já sabe o que a gente precisa. Nós precisamos clamar a Ele, orar a Ele, para que a gente possa desenvolver relacionamento íntimo com Deus. Ore a Deus, busque a Deus para se relacionar com Ele. Isso é o que Ele quer de nós. Que essa reflexão simples e direta possa falar ao seu coração, assim como ela fala ao meu coração. Que você e eu, que nós sejamos abençoados em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer mais uma vez por essa oportunidade aqui, porque a palavra do Senhor ela é tão poderosa. A palavra do Senhor é viva, é eficaz. A palavra do Senhor ela é mais cortante do que espada alguma de 2 gumes. Nós te pedimos que por meio dessa palavra, por meio do ensinamento dela, o Senhor fale aos nossos corações. Não porque eu falei, não porque você está assistindo isso aqui por meio de uma live, mas, Pai, que em nome de Jesus, cada pessoa que está aqui assistindo agora possa ser alcançada pelo teu favor, pela ação manifesta do Espírito Santo, por causa da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu oro agradecido ao Senhor por tanto que o Senhor tem feito. Nós não precisávamos de tanto, não merecíamos tanto, mas mesmo assim o Senhor tem nos abençoado, nos guardado, protegido e provido nas nossas vidas. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.